dia, igreja, bom dia, amados irmãos, por estarmos nesta manhã em seminário dominical com o objetivo de aprender mais da palavra. Nós louvamos a Deus, chegamos ao final do mês de maio, último domingo, e eu gostaria de ler com a igreja o nosso texto base, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se fortalece na tua fraqueza. Este é o versículo base do tema da nossa escola dominical. A graça que fortalece. Que a cada dia o Senhor nos fortaleça as nossas famílias e que nós possamos saber que naquilo que nos faltar, o Senhor vai nos sustentar. Esta é a minha palavra nesta manhã e que Deus abençoe o nosso estudo. Amém?
És tu, Senhor, nosso libertador, nosso grande amigo, aquele que está conosco para sempre, meu Pai amado, e lembrando-nos da sua obra na cruz por nós, todo o trajeto, tudo que passaste por nós, tudo o que sofreste, derramando seu sangue para que nos desse vida, para que nos desse condições de estarmos diante de Ti. Senhor, por Ti, para Ti, são todas as coisas. Nós nos dobramos a Ti, Senhor. Aleluia. E reconhecemos que só Tu és o nosso libertador, amém, nosso ressurreto, nosso Rei eterno. Amém. Muito grato por tudo que fizeste por nós, Senhor. Nos quebrantamos diante de Ti, meu Pai amado.
nós devolvemos, Senhor, em oferta a Ti a nossa própria vida. Amém. Devolvemos a Ti, Senhor, a nossa canção, a nossa alma, Senhor, rasgada a Ti. Senhor, devolvemos a Ti, Senhor, atos de justiça, Senhor, segundo a Tua vontade. Senhor, muito obrigado pelo que faz por nós. Senhor, visita, Senhor, aquele que precisa de Ti. Visita aquele que clama por Ti, Senhor. Visita aquele que está só, aquele, Senhor, que perdeu, aquele que não tem condições de encontrar, aquele que está vagando por aí, aquele que está pensando apenas, Senhor, nas mazelas do que acontece à nossa volta, com essas turbulências que estão acontecendo no meio de nós. Senhor, vem com a Tua voz, dá-nos a Tua palavra. Senhor, traz-nos, Senhor, a Tua salvação, traz esperança, Senhor, planta a semente em nós que nos dá vida. Senhor, te engrandecemos e te rogamos para que estenda a sua mão de misericórdia a todos, Senhor, para que possam estar diante de Ti, engrandecendo o Seu nome. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, completa a sua obra no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, mais um domingo. Estamos aqui para dar início ao nosso seminário dominical. Gratos a Deus pela bênção deste dia que Ele nos fez, pela oportunidade de poder partilhar com o pastor Davi e pastor Éder conhecimento da palavra de Deus para enriquecimento do povo de Deus que frequenta a Reina e você que também nos acompanha nas redes sociais durante esse período de pandemia. Nós estamos nesse instante nos colocando em oração de forma grata a Deus por tudo quanto tem nos feito. Eu vou convidar o pastor Éder que nos conduza nessa oração nesta manhã de domingo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concede e por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor use cada um aqui conforme o Teu querer e o que for dito aqui venha para a edificação do Teu povo e do Teu reino. Fica conosco, usa cada um conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade ao estudo das Sermão da Montanha, né? As Bem-aventuranças. Nós estudamos até o versículo 5, né? E hoje vamos estar dando continuidade a esse estudo com o pastor Davi, o pastor Éder, nos conduzindo. Mas antes de começarmos esse estudo, eu queria convidar o pastor Davi para dar uma saudação à nossa igreja, para essa semana que inicia, onde alguns já começam a pensar em dar um novo rumo à vida comercial, à vida social, mas ainda cremos que tudo está na mão do Senhor e é Ele que dá a última palavra. Pastor Davi, a palavra é sua. Graças e paz, meus amados, um bom dia, uma alegria grande poder estarmos de novo aqui no nosso seminário dominical, crescendo e aprendendo a vontade do Senhor, conforme nós começamos e demos início, estudando aqui as bem-aventuranças do Senhor, quando estivemos considerando dentro dessas bem-aventuranças os 3 primeiros versículos. Nós queremos então dar continuidade na certeza de que por esse tempo é o que Deus tem nos permitido experienciar e quem sabe daqui mais um pouco nós estamos com o coração quietos, guardados no Senhor, na certeza de que Deus tem o melhor para todos nós. Nós queremos então com essa palavra dizer que estamos confiando no Senhor como sempre fizemos, na certeza de que Ele continuará conduzindo a história do seu povo e que a vida em Deus é muito melhor do que a vida simplesmente aqui. Que Deus nos ajude a compreendermos a vontade do Senhor e que nós possamos crescer em compreender e conhecer, ou seja, a boa e doce vontade de Deus para a nossa vida. Pastor Éder, suas considerações nesta manhã. Mais um
motivo de agradecimento, né? Estarmos aqui reunidos para falar da palavra de Deus, que sempre é bom, edifica o nosso dia e necessário é. E ainda mais diante de um tema tão interessante, né, pastor Davi, para falar sobre o perfil do caráter do cristão, daqueles que buscam o reino de Deus, e entendemos primariamente que o texto não fala de forma aleatória, há uma sequência necessária, quando Jesus fala bem-aventurados os humildes, ou seja, aqueles que reconhecem o seu pecado e dependem totalmente de Deus, bem-aventurados os que choram, ou seja, aqueles que choram em função do pecado, tanto adâmico quanto o pecado que praticamos. Bem-aventurados os mansos, são aqueles que reconhecem que é diante de Deus e diante do homem a necessidade de um caráter aperfeiçoado. Então Jesus vai fazer uma escala sequencial mais organizada, ou seja, o texto não fala de um perfil, de uma montagem de forma aleatória, mas numa sequência progressiva de acordo com o caráter daquele que busca o reino de Deus. Amém. Nós vamos entrar no versículo 6, mas eu queria falar algo assim pertinente aos nossos dias, porque quando se fala em justiça, pastores, né? Pastor Davi, pastor Hélio, como é que fica a nossa mente, nosso coração diante do que nós vivemos hoje? Porque o texto diz assim, ó, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O sentido figurado de fome e sede é algo que, quando há uma ausência, ele fragiliza o ser humano, né? Deixa o homem uma situação. Eu, pelo menos, quando estou com fome, eu fico fraco, mas que eu fico bravo, pastor. Marisa sabe disso. Às vezes eu fico meio irritado. Mas, num todo, a gente se sente fraco. E o texto diz que fome e sede de justiça, porque eles são fartos. Como o senhor considera, pastor? O pastor eu queria falar, deixa ele falar depois. Não, fica à vontade. É só complementar. Como é que... Pode falar então. Não, complementar que ele cita isso, porque, como você disse, é o básico da necessidade do ser humano, comer e beber. Sim, obrigado. Pastor, como é que o senhor associa ou pode correlacionar esse texto com a nossa atualidade? Justiça no Brasil. Interessante que, quando a gente pensa em justiça, o nosso conceito de justiça é o conceito da justiça própria, daquilo que a gente vai aprendendo naturalmente. Então, o nosso senso de justiça, ele é empobrecido. Quando nós olhamos, por exemplo, para esse conceito de justiça, e a gente começa a imaginar a justiça do Brasil, como você disse, a gente olha para a justiça do Brasil e a gente vê o conceito de justiça mais injusto possível, aonde o que tem muito pode tudo, o que não tem nada não pode quase nada mesmo, ou nada. Então esse senso de justiça, essa balança de justiça, ela é extremamente injusta, porque ela pende, ela escolhe, é uma justiça. E eu lembro esse símbolo da justiça, né, que é a mulher com os olhos fechados, né, mas ó, Furinha aquele olho pirata, né? Ela olha, é uma justiça que olha quem está do outro lado. Por mais que se queira dizer não, a gente vai percebendo então que não é essa justiça que a gente queria, de fato, a ponto de se cunhar um adágio popular que diz que a justiça de Deus pode tardar, mas ela nunca falha, em detrimento da justiça dos homens. Porque a justiça dos homens, em regra, ela é falha. Mas ela diz, olha, a justiça de Deus, ela pode tardar, mas ela não falha. Então, esse é o conceito de justiça que a gente tem. E aí, o conceito de justiça, quando eu olho para a Escritura Sagrada, ela é completamente diferente. Quando eu olho o conceito de justiça do Senhor Jesus aqui, mostrando para os judeus do primeiro século,
aí eu fico imaginando que já dava problema naqueles dias. Sim. Naqueles dias já dava problema. Com certeza. Hoje que o conceito de justiça, né, se o conceito de justiça romano era mais ou menos um modelo, né, até hoje, eu fico olhando a chamada Pax Romana, eu fico olhando aquele conceito da justiça, e aí eu olho para o Brasil, para essa nossa realidade aqui, aí eu entendo bem o que Jesus queria dizer com aqueles que têm fome e os que têm sede de justiça, e ele aponta então para um reino de justiça, onde ele diz assim, vocês serão consolados. Amém. Pastor Éder, com essa palavra do pastor Davi, e a gente acompanha o texto, a gente percebe o quão a Bíblia é contextualizada dentro desse nosso pouco entendimento, né? Alguém já disse com propriedade, né, que a Bíblia é o jornal mais atual do que os jornais de hoje. Mas é verdade. A palavra de Deus ela tem essa prerrogativa e esse propósito, porque a mensagem nós não mergulhamos nisso aqui para entendermos um livro histórico. Até porque a historiografia desse livro, você vai encontrar aí espaço de 100 anos de um livro para o outro, culturas totalmente diferentes. Então a palavra ela é viva e, como diz, eficaz. Então a contextualização é necessária, porque a palavra de Deus falou, vem falando e falará até os últimos dias. Esse é o propósito. E o Espírito Santo, nessa dispensação, você acha que eu posso dizer assim que eu não gosto de falar dispensação, porque eu tenho teologia, até arrepio falar em dispensação, mas vamos dizer nessa aliança agora que o Espírito Santo tem essa responsabilidade, ele veio para testificar aquilo que vem sendo ensinado desde o Gênesis. Então essa é a finalidade do Espírito Santo, com ele estando aqui no lugar de Jesus como Consolador, para ensinar, ratificar, explicar aquilo que a palavra vem ensinando desde que Moisés começou a escrever, desde os tempos antigos, mas que não tinha nada registrado, mas a lei moral, os ensinamentos já estavam no coração do homem. Então, só para complementar o que o pastor Davi falou sobre essa justiça, muito interessante, que o propósito de Jesus é anunciar a justiça do reino de Deus. E ele diz também, pastor Davi, que se a nossa justiça não exceder e muito a dos escribas, não podereis entrar no reino dos céus. Então, é uma comparação, o diácono Paulo César. Por quê? Porque eles representavam na época a sociedade predominante, né, proeminente. Eles que mandavam, né? Então, mas qual é a filosofia dele? Como o pastor Davi falou, a autojustificação. Então, a nossa justiça tem que exceder muito, porque nós reconhecemos que a nossa suficiência, a nossa justificação é um ato único, exclusivo de Deus. Ou seja, o homem não tem mérito nenhum, pelo contrário, só demérito. Mas Deus, apesar do demérito do ser humano, é Ele que nos justifica. Então, a justiça de Deus é totalmente diferente, o propósito é totalmente diferente, até porque a pastor Davi falou, a nossa justiça é falha. Você quer ter um exemplo, só para terminar minha fala aqui? Vamos supor que nós três aqui estivéssemos participando de um júri popular. E cada um, no final, vai proferir a sua ideia, o seu ponto de vista, livre ou culpado. O pastor Davi colocou culpado, você colocou livre, eu coloco culpado. Quem é que está certo? O discurso, a retórica do promotor e do advogado de defesa, nós escutamos da mesma forma. Na concepção dele, foi culpado. Na tua, inocência. E aí, quem está certo? Por isso que a justiça humana, ela é falha. Falha. Uma certa ocasião, eu acho que o pastor Davi estava tomando café comigo num certo local, e eu apresentei uma pessoa que é um advogado, um jurista, e ele trabalha diretamente com policiais militares. E ele usou uma frase que me deixou muito preocupado. Ele disse, me conta a sua verdade, que eu vou criar a sua mentira. Então a gente vê o quão é complicada a questão da justiça, né?
dentro da ótica humana. Porque ele vai trabalhar em cima de uma verdade, ele vai criar uma história para favorecer aquela pessoa. São recursos que o direito oferece. Você vê, se a gente olhar nesse contexto da jurisprudência, a própria justiça concede ao réu o direito da mentira. Ora, se o réu tem o direito da mentira, a gente tem um pressuposto de que tudo mais estará eivado de erros, porque parte da premissa da mentira. Então, é uma coisa que preocupa a gente, né, de pensar nisso. E uma frase marcante deles é que todos têm o benefício da dúvida. Sim. A gente vai dar uma paradinha agora, a gente vai tomar uma água e voltamos um minutinho, só um instante. Eu comi açaí. Aquele potão, né? Tá gravado aqui, eu vou deixar isso aqui depois no... Bom, continuando essa questão da justiça, o pastor estava comentando alguma coisa, algo com a gente em relação à justiça de Deus e o homem. O que isso teria a nos trazer? A consideração era a partir da doutrina da justificação. Sim. Quando a gente entende a doutrina da justificação, a gente percebe claramente que a teologia tira a justiça do homem e imputa essa justiça em Jesus. Lá na introdução, o pastor Éder falou sobre isso. Então, quando esse meu senso de justiça ele morre, ele vai agora estar em Jesus. Então, a minha justiça é Jesus, não é mais a minha justiça. Então, o justo viverá pela fé. Quem é esse justo? O justo não é eu que gosto de você, ou que eu gosto do Éder, não é isso. Mas é aquele que foi justificado por Cristo. Ou seja, aquele por qual Cristo pagou o preço, né, da condenação, agora ele não é mais aquele criminoso. Porque é muito comum a gente ouvir pessoas, e talvez você mesmo tenha esse sentimento, né, que alguém diz assim: ah, interessante, fulano matou, roubou, fez um monte de coisa errada, agora vai para a igreja e diz que vai para o céu. Sim, é verdade. Ele não vai para o céu não é porque ele era ruim ontem e é bom hoje, e nem vice-versa, porque talvez você se ache muito bom e aí você olha para o outro e acha que o outro é ruim, e esse senso do bom e do ruim é subjetivo. Porque se você perguntar para a mãe do criminoso, a mãe do criminoso disse: ah, meu filho é tão bonzinho, todo dia ele acorda, me dá um beijo, traz presente para mim, faz carinho, me respeita. Agora pergunta à mãe do outro de que foi assassinado ou que foi destruído por aquele. Ela vai dizer: não, aquele é um maldito. Então o senso de justiça, ele parte da perspectiva daquele que está olhando ao seu bel prazer. E aí Jesus Cristo ele passa a ser a nossa justiça. Ou seja, a minha justiça própria morre e a justiça passa a ser a justiça do Senhor Jesus. Quando essa justiça muda essa perspectiva, aí o senso comum também passa a ser transformado. Porque agora já é Cristo quem vive naquela pessoa. Esse é o grande senso da justiça. E aí a gente começa a entender o que Jesus está falando. Porque esses serão consolados, ou seja, serão justificados, porque esses não terão mais fome, não terão mais sede, porque eles serão supridos. Eles serão fartos. Serão fartos, é o termo que está lá, né? Serão fartos. E daí a gente vai entender que essa fartura de justiça é a justiça dele. Não é porque vai ter uma fartura de justiça dos homens. Ah, porque o juízo, doutor fulano, doutor Bertano, a gente está vendo aí hoje no Brasil como vai isso, mas não é só no Brasil não. Se você olhar o sistema judiciário no mundo inteiro, você vai encontrar falhas, porque lá estão homens, lá estão seres humanos, e como a gente já disse aqui, se o réu tem o direito de mentir, todo o restante do processo
passa a estar contaminado. E aí até o próprio juiz afinda podendo, em algum momento, também ser ludibriado com essa mentira. Então, a justiça humana terá sempre essa necessidade desse algo mais que é a justiça de Deus. Não sei quantos viram ontem na TV, repórter, nós costumamos sempre colocar os Estados Unidos como referência, né, de uma série de situações, e até mesmo às vezes de justiça, mas dentro do que o pastor falou, onde está o homem, ali está essa injustiça, na verdade, né? Aquele policial que mobilizou aquele cidadão negro, e com o pé no pescoço dele, foi forçando, e ele falando que estava perdendo o ar, ele só parou e depois o rapaz morreu. Você vê que é um ato de injustiça, total. E de um homem que deveria fazer justiça, ou, né, conduzi-lo à justiça, né, conduzi-lo ao órgão que fizesse justiça a ele. Ele cometeu um ato injusto. Isso é muito natural, infelizmente, em todo canto do mundo, né? As pessoas tomam para si o direito de julgar e muitas das vezes até condenar, nunca absolver, né? Mas condenar o outro. Porque o policial é o cidadão encarregado de fazer cumprir a lei. Ele não pode fazer sua própria lei. A justiça tem que Sua cumprir a própria lei, justiça, né? autojustiça, no caso, né? Aliás, a lei diz que ninguém pode, né? Não é um Ninguém. porque a gente vai... Cuidado, né? a gente vê, por exemplo, o Tribunal do Crime, o Tribunal do não sei das quantas. E esses tribunais, eles vão fazendo a sua justiça. Então é muito comum, se eu não gosto, eu torço a cultura do lixamento, por exemplo. Alguém diz, pega, já era, está julgado. O neguinho passou correndo. Já era, passou correndo, alguém gritou, pega, está julgado. Isso é justiça moral. Exatamente. Entendeu? Então, esse senso de justiça, a gente precisa avaliar. Eu tenho muito cuidado de não ser injusto. Eu prezo muito por isso. Eu queria dizer e declarar a vocês, uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é o senso de justiça. Do outro lado, né? E eu busco sempre tirar a justiça de mim e olhar sempre para a justiça de Jesus. Então, alguém sabe como é que eu sou, se eu tiver que julgar minhas filhas, se eu tiver que julgar minha família, meus irmãos, eu julgo como qualquer um. Porque se eu for olhar com a minha justiça, claro, eu protejo os meus. Lógico. E prejudico os seus. É inclinação. Então, né, conquanto eu seja pastor, eu tenho que fazer justiça com todos, eu preciso olhar com equidade. Porque equidade é o que eu aprendi com a palavra de Deus. É bússola. Não é isso? Então essa é a minha inquietação. E às vezes as pessoas não gostam. Eu fico, às vezes, isso é muito comum na comunidade da fé. A gente olhar, né? Alguém protege muito os seus e vive apontando, acusando O outro, né? Olha lá, seu pastor, aqui. Olha lá, pastor. Olha lá, pastor. Pastor, você não está vendo aquilo, não? Aí eu falei, não, eu estou vendo você também. Está olhando para lá, mas não está olhando para cá. Então, quer dizer, esse senso de justiça que só olha para o outro precisa ser ajustado dentro da comunidade da fé. Por isso, você usou aquele texto do Senhor Jesus lá, dizendo que a nossa justiça deve exceder a justiça. Esse exceder aqui é muito a justiça dos fariseus E usa uma hipérbole, né? e dos publicanos. Então, se o seu senso de justiça não é esse senso de justiça que excede, você precisa rever os seus conceitos. Se o seu conceito de justiça é essa justiça que só protege você e os seus, passando a mão e sempre achando que os seus são os melhores e que os outros são os errados, você precisa rever, à luz da Escritura Sagrada, esse senso de justiça para que você não seja frustrado e não seja decepcionado no dia do justo juízo do Senhor. Pastor Hélio, a gente falou aqui de justiça, falamos de ser fartos, fartura, né? E aí a gente está comentando dessa deficiência, dessa ausência de justiça. Falamos muito da ausência, né? É, Agora falando da fartura. agora vamos falar da fartura da justiça
de Deus para com o homem. Essa fartura, lógico, isso é uma metáfora no final, porque o pessoal quer levar essa fartura para o lado material. A abordagem tem nada a ver, a abordagem aí é uma compensação do reino, porque no reino, porque a justiça de Deus, ela vem preencher a tua vida, então ela é farta, então você não vai ter carência de justiça. O pastor Davi falou sobre a justificação pela fé. Por exemplo, essa foi a bandeira de Lutero. Quando Lutero levantou a bandeira da justificação pela fé, ele, ao ler Romanos 1, 16, 17, está lá escrito, né? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, como você falou, o justo viverá pela fé. Isso explodiu o coração dele. E ele caiu e foi contra toda aquela o sistema de injustiça que está estabelecido. Aquela tangibilização de barganha da fé que a Igreja Católica promovia na época. Então, quando Jesus fala lá, tudo está consumado, a palavra tetelestai, todos conhecem essa palavra, ela tem vários sentidos, mas o sentido principal é jurídico, ou seja, todas as nossas dívidas foram pagas. Então, respondendo a tua pergunta, esse ser farto é nesse sentido de que já estamos justificados. Hoje, Deus olha para você e não vê em você mais o pecado. Porque aquele pecado adâmico, à luz de Hebreus 8, 9, 26, ele foi aniquilado. Sim, ele olha através de Cristo, né? Exatamente. Ele olha para o porque Cristo é a ponte. Cristo é a ponte. Um filtro. Exato. Então ele olha você, no âmbito do ser humano, você erra o alvo, você fala palavras que você não deveria falar, pensa de forma errada, o pecado subjetivo, o pecado objetivo, tudo bem. Mas o pecado adâmico, esse pecado que trouxe a inimizade, a morte, esse no dia que você ressuscitou espiritualmente, esse pecado deixou de existir na tua vida. Ele foi aniquilado. E no grego e no hebraico, na Bíblia, aniquilar é uma coisa e destruir é outra. O diabo está destruído? Acabou, o diabo não foi aniquilado, não. Mas Hebreus 2,14 diz que o Filho de Deus destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo está vivo. Ainda que limitado, destronado, mas está vivo. Agora, Hebreus 9,26 vai dizer que Jesus aniquilou com uma só oferta para sempre o pecado. Então, aos olhos de Deus, você é considerado o quê? Justo. Esse é o ser farto. E é isso que eu estava, na introdução lá, eu estava falando daquele que acha que o sujeito foi para a igreja para se esconder. O que alguém acha não é importante e não muda o contexto. Porque foi para a igreja agora, fez um monte de coisa, agora vai... porque ele acha, o acusador, ele acha que ele é bom. Olha só, agora eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada para ninguém, fiz mal a ninguém, agora eu não vou para o céu, o cara fez tudo errado, aí entrou para a igreja. Não, ele não entrou para a igreja, ele confessou Jesus, aquele que justifica. E aí, porque ele agora confessou Jesus, e aí se é verdade, se não é, se foi, se não foi, isso não é problema nem meu nem seu. É um problema do dono do céu. Ele é quem justifica e o leva para o céu. Então, é isso que a gente vai precisar entender, que uma vez que esse foi justificado, ele agora tem o direito à vida eterna. Porque Jesus disse, agora ele tem direito à vida eterna. Não porque ele é membro da igreja, porque ele é parente disso, parente daquilo. E ele agora, ele tem Jesus na vida dele, e Jesus, aquele que comprou a morte, que justificou todas as falhas dele, que pagou todas as dívidas dele, a este deu o direito de ter a vida eterna. Agora, como cidadão, uma pessoa física, ele deverá pagar uma pena perante a lei dos homens, não? Não sei, não sei, necessariamente não tem que pagar nada. Não. Nem tudo precisa, né? Nem tudo precisa pagar pela lei dos homens. Esse é o extremo, eu estou no meio do caminho. Né? Eu estou falando de uma pessoa comum aí, porque o cara acha que se você xingou um palavrão, se você, sei lá, deu uma bicuda lá no alguma coisa, aí o cara já acha que isso aí não tem nada a ver com lei.
É que você foi lá na outra ponta, do crime. Do crime. Não estou pensando lá não. Estou pensando aqui, nos erros. Porque o sujeito quer te acusar. É sempre o ex. O cara tá... Eu não sou ex nada. Eu sou só um grande pecador. Até hoje. Eu não sou ex, não fiz nada ex. Não sou ex nada. Eu sou um atual pecador. Que careço dessa graça, dessa misericórdia. Então é nesse sentido. Porque senão... Toda vez que você tiver uma explosão da personalidade, o cara diz, aí, tá vendo? Olha lá. Diz que vai pro céu. Fez isso, fez aquilo, foi pro céu. Olha lá, ele foi pro céu. Quer dizer que vai pro céu. Então é assim que as pessoas, o acusador, aponta pra gente. Verdade. Eu queria, rapidamente, Paulo César, se você me permitir, Sim. falar sobre essa fartura. Sim. Essa fartura do reino. Interessante. Eu sempre olhei essa fartura do reino de maneira muito, centrada. Porque somente no reino de Deus a gente percebe que nós somos todos iguais. Somente no reino de Deus somos todos iguais. Ainda que de repente eu e você olhe um ou outro, alguém diz, tá vendo lá? Porque é filho do pastor. Olha lá, tá vendo? Só porque tem dinheiro. Porque é branco, porque é negro. Isso deve servir aqui, na igreja, na sociedade, onde em qualquer lugar. Mas para Deus, não é a olhada de Deus. Por isso ele diz, no reino dele, nós seremos fartos. Porque no reino de Deus, não tem rico, não tem pobre, não tem o grande empresário, não tem a diarista, não tem o negro, não tem o branco, não tem ninguém. No reino de Deus, todos somos iguais. E uma coisa que eu acho muito legal é que no reino de Deus eu posso chamar uma grande autoridade de irmão. Eu posso chamar grande autoridade de irmão. É o único lugar que você... Sem denotar título, né? Sem denotar o título dele. Irmão e acabou. Não importa se ele é uma grande autoridade militar, uma grande autoridade do judiciário, do legislativo, ele é irmão. É assim que a igreja... Eu não gosto muito desses montes de títulos, exatamente porque você começa a fazer uma coisa que a Bíblia não faz. Hierarquia. Hierarquizar, né? Não. A Bíblia chama de irmão. E eu gosto muito disso. Então, essa é a grande fartura do Para a reino. condição de servos, né? Sim, essa para mim, Certo. na minha perspectiva, é a grande fartura do reino. De saber que eu sou igual a você, que é igual a esse, que é igual àquele, que é igual àquele. Não importa se você encostou um carrão lá, entrou na igreja, tu é um irmão e acabou. Servo. O senhor conta a história de um presidente dos Estados Unidos que era diácono. Sim, era diácono lá na igreja. Então, é nesse sentido. Entendeu? E tem igreja que tem desembargadores, né? Isso. Ele é irmão. Ele é irmão. Ele é irmão. Graças a Deus, na nossa igreja, aqui na nossa igreja, a gente tem um grande doutor. Mas ele é só irmão. Ele é só servo. E ele gosta disso. O bom é que ele gosta, porque tem aquele outro que não é. Eu gosto sempre de dizer isso, né? É aquela lagartixa que quer ser o jacaré. E aí, em compensação, você tem o jacaré, está na igreja, mas ele gosta de ser lagartixa, ele não quer que tu apresente, o irmão jacaré. Não. Ele faz logo assim para você com o dedinho, não. Ele gosta de ser lagartixa. Aí passa a lagartixinha ali, pequenininho. Aí já, quando o irmão fala, desculpa aí, irmão, jacaré. Então, só para a gente entender como é que é a fartura do reino de Deus. O reino de Deus não é o reino meu, não é o reino da terra. Esse é que Paulo vai falar, né? O crente 3, o crente carnal e o crente espiritual. Ele fala que o carnal é aquele que está no leitinho, né? A despeito de ter muito tempo de igreja, se é que podemos dizer assim, mas ele está, aí é convertido, não sei, novo, mas está muito apegado à bobeirinha da carne. Aquelas coisinhas de querer aparecer. Com o tempo, ele vai pegando maturidade espiritual, até se tornar um crente maduro. Você não viu não, mas o Paulo César conhece bem isso. Uma vez eu tive uma discussão, o menino da igreja passou e falou assim, ô Davi, aí eu olhei, mas... Aí tinha um irmão, uma autoridade, chegou depois, me pegou no cantinho e disse assim, o senhor precisa se dar o respeito. Eu falei, o que houve? Eu nem sabia o que houve. O irmão chamou você de Davi e tu atendeu.
Você precisa dar o respeito. Mas me deu uma descompostura. Quando ele tomou o fôlego, eu disse assim, interessante, né? O menino me chamou de Davi, mas se eu chamar ele a atenção, ele me respeita. O Senhor me chama de reverendo, reverendíssimo, vossa insolência, mas o Senhor não me respeita nem um tantinho assim. Acabou a discussão. Porque ele gostava do título. E se tu chamasse ele fora do título, ô Paulo César não, eu sou o diácono das tantas Paulo César. Então você sabe Essa ver. é a referência, né? É. Deixa eu dar um cortezinho lá, só um chatinho. O 7, ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordioso. Pastor, eu vou começar com o senhor. Você me trazer a luz do meu entendimento. O que quer dizer ser misericordioso? Bom, misericórdia é uma palavra, se eu pudesse querendo defini-la, eu diria que misericórdia é aquilo que eu não recebo sendo merecedor. Ou seja, inferno, punição. Ao contrário da graça. A graça é aquilo, o irmão Paulo César, que nós recebemos da parte de Deus sem merecer nada, que é salvação. A misericórdia é aquilo que nós recebemos de Deus diariamente, né, todos os minutos, todos os segundos, que é não sermos destruídos e irmos para o inferno. O que merecíamos o quê? Inferno. Agora, da mesma forma que eu tenho que dizer que aqueles que são misericordiosos, quando você tem uma atitude de misericórdia, quando você não exerce com a pessoa aquilo que a pessoa merece, você é feliz, você é muito feliz porque você está tendo Deus. Ele não faz com que o Espírito Santo, de forma mecânica, force você a fazer nada. Deus te dá, Ele cria, Ele coloca diante de você as oportunidades de você mobilizar o fruto do Espírito. E misericórdia também faz parte. Então você é bem-aventurado quando você deveria esmagar ou cobrar uma pessoa e você olha ela da mesma forma, né, que você, não pela lei da causa e efeito, mas espera aí, se fosse eu não gostaria que ele levasse para mim com misericórdia, se fosse um filho meu, se fosse uma esposa, não dentro de uma compensação psicológica, mas pelo mover de Deus. Então, eu poderia cobrar essa pessoa, eu poderia até agredi-la, exercer juízo, mas eu vou olhar com misericórdia, porque isso faz parte do caráter de quem nasceu de novo. E da mesma forma que você exerce essa misericórdia, Paulo César, isso é uma lei de Deus, está lá em Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também se fará. Da mesma forma que você for misericordioso, né? Eu não quero nem falar aqui na misericórdia de Deus, porque o texto aqui é reino. E as quatro primeiras bem-aventuranças é o relacionamento do homem com Deus. Do quinto para baixo é o relacionamento do homem para com o homem. Então, da mesma forma que você for misericordioso, volto a dizer, não quero nem falar da justiça, porque eu já falei, porque nós merecemos inferno. Você também vai alcançar, você vai encontrar pessoas diante de você que vão trabalhar, vão exercer misericórdia em relação à tua pessoa também. Eu estava, enquanto você falava, eu lembrei da parábola do incompassível, né? Do servo incompassível. Ele recebe o perdão do rei por uma dívida que ele tinha, aí ele vai rapidamente para casa e ele tinha lá um inquilino que o devia bem menos do que ele devia o rei. Aí ele manda chamar o inquilino, chicoteia o inquilino. E aí o rei toma informação, recebe a informação de que aquele homem que devia o rei chicoteou o inquilino dele. O rei então manda prender ele e obriga a família a pagar a dívida e ele fica preso. E algo impagável, né? Então, quer dizer, ele ia ficar o resto da vida agora na cadeia. E aí ele pede clemência e não teve, porque ele não teve clemência.
Da mesma maneira, a oração que o Senhor Jesus nos ensina, ele diz assim: perdoai aos nossos devedores. Ou seja, tenha misericórdia daquele que te deve. Né? Da mesma maneira com que ele teve misericórdia de mim. Então, na mesma proporção que ele teve misericórdia comigo, ou seja, pegou toda a minha dívida e rasgou, ele espera que eu também tenha misericórdia com o outro. E aí nem sempre isso é verdade. A gente quer uma misericórdia, não tem como escapar da presença da justiça. A gente quer misericórdia quando erra, mas a gente não quer dar misericórdia com quem erra com a gente. Mas não exerceu. Pastor, Na verdade, é aquela questão do perdão. Sim. Você gosta muito de pedir perdão, não, perdoa, foi mal, mas quando chega na sua vez de dar para o outro perdão, não, quem perdoa é Jesus, quem perdoa é Deus, eu não quero perdoar. Não. Mas isso aí, quando o pastor está falando do fruto do Espírito, ele está muito focado com Jesus, muito focado com a palavra, porque se ele tiver essa intimidade com Deus, a ponto de entender o que a palavra está dizendo, facilmente não vai existir dificuldade de você perdoar, de você exercer misericórdia para com o outro. Agora, quando você vai na vida com o pastor do crente carnal, daquele mais ou menos, aí você precisa de um pouco. Sim, sem dúvida. E essa relação você percebe claramente na atitude, não é um discurso. Não é um discurso, você olha na atitude. Engraçado, né? O pastor Ed, olha lá como é que ele trata os outros. Ele adora ser tratado bem, mas olha como é que ele trata os outros. Aí você já percebe. Porque é atitude, entendeu? Não é discurso. O discurso ele é uma gente boa, mas olha lá como é que ele faz. É fácil. Como é que ele trata. Né? Ele recebeu o perdão lá do rei, no mesmo pé que ele saiu, foi lá e chicoteou o cara que devia lá ele lá R$10. É verdade. Então é atitude mesmo. E aí ele diz, olha, assim como vocês são perdoados, vocês devem perdoar também. Assim como vocês gostam de receber misericórdia, quem não gosta de receber misericórdia? Eu gosto de receber misericórdia. Né? Qualquer um de nós aqui ficamos felizes quando a gente tem um ato de misericórdia de fora. Ou seja, eu devia, mas alguém me perdoou, pagou minha conta. Coisa boa você chegar num lugar assim, não, você não deve mais nada não. Alguém pagou aquilo. Quem foi? Não, pagaram aqui, pagaram aqui. Agora, daí você sair e fazer a mesma coisa, que dificuldade. Então essa é a ideia do misericordioso. Né? Inclusive, depois do pecado, o primeiro ato de Deus foi um ato de misericórdia. Um ato de misericórdia. Porque ele poderia exterminar Adão. Podia. Quando ele diz Adão, onde estás? Lógico que ele está procurando Adão, né? Como a gente fala. Ele está chamando Adão. E agora, Adão? Cadê você diante de mim agora? Então, houve misericórdia e graça junto. Porque ao mesmo tempo que ele não exterminou, ele deu mais uma oportunidade. Sem Adão merecer graça. Mas, ao falar com Adão, sem exterminá-lo, aniquilá-lo, Deus ali agiu com o primeiro ato de misericórdia na história. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Isso que eu falei aqui. Quando você não recebe aquilo que você merece, é misericórdia. E essa atitude de reconhecimento constante, aí você vai te possibilitar que você continue, né, recebendo essa misericórdia. Exatamente. É uma constante, é o que o pastor falou. É o testemunho, porque se você prega uma coisa, hoje ninguém é bobo, você prega uma coisa, microfone na mão, e pessoas que viram Jesus Júnior, até Pai Pó, sei lá, agora, fora ali do microfone, ele tem um comportamento totalmente antagônico, né, em relação ao que ele prega. Então é aquele estado, né? Viva o que você prega e prega o que você vive. Essa é a ênfase do Evangelho, do transformado. A misericórdia é uma coisa que tem que fazer parte do coração do cristão. Boa noite. Não, tá bom. Então, a gente está parando aqui no versículo 7 e no próximo domingo nós continuaremos, né, com o versículo 8 em diante, com esse estudo das bem-aventuranças. E hoje nós falamos de fome e sede de justiça, né? E falamos das misericórdias. Então,
é um assunto que nos traz paz, nos traz alegria, por perceber o quão Deus é bondoso e cuidadoso para nós cristãos, para com aqueles que reconhecem Jesus como Senhor. E esses dias eu estava estudando numa das nossas aulas no curso que eu faço, e levantou-se a tese de que todo mundo é filho de Deus, e logo assim vem a resposta que não. Mas eu tenho pavor dessa tese, né? Porque essa tese é... Não, essa é a tese que empurra todo mundo para o céu, né? É para o inferno. Por causa dessa tese, todo mundo vai para o inferno, porque a Bíblia... Pois é, mas o pessoal tem que empurrar para o céu. Ah, é. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai para o céu. Não vai. E eu ainda falei isso com o colega, olha, vou falar uma coisa com você. Por exemplo, você conhece o filho do seu vizinho? Ah, conheço. Se você der uma ordem expressa, ele vai te atender? Eu falei assim, não. Então, eu quero que você entenda que o Senhor tem dado ordens expressas e só quem entende somos nós, que somos filhos de Deus. Então, só quem é capaz de entender aquilo que Deus fala para ser merecedor do benefício do céu, são aqueles que são chamados filhos de Deus, que reconhecem Jesus como Senhor de suas vidas. Mas o Evangelho de João fala sobre isso. A todos quantos receberam, Deus direito. então, se eu vou... Somente a estes. Se eu vou passar a ser... Agora, a Bíblia fala dos filhos da criação, filho da eleição e filho de adoção. É o último estágio. Passamos a ser filhos de Deus por A adoção. em Cristo Jesus. Agora, filho da criação, todos foram criados por Deus. E aí eu vou citar uma coisa muito interessante que o Max, que é da MPC, que trabalha com jovens, estudantes, ele foi numa escola e durante uma semana ministrando, um dos jovens se mostrou rebelde e não concordar com a situação de família. Eu não gosto que ninguém me ama, não tem nem pai nem mãe. Aí, vendo aquela rebeldia, eu fui conversar com o rapaz muito arredio, e lá para o terceiro dia, ele falou assim, cara, vamos conversar. Você não tem nem pai? Não tem nem pai, eu sou adotado. Ele falou, que isso, rapaz? Ser adotado é um privilégio. Você foi escolhido para ser amado. Não, pastor? Você foi escolhido para ser amado. Nós fomos escolhidos para sermos amados por Deus. Então, o adotado é escolhido para ser amado. Existem aqueles filhos naturais que o Senhor te dá, né? Que nós temos a obrigação de cuidar. Mas aquele que você escolhe para cuidar, é um bem-aventurado, feliz da vida, pode ir até aqui. Nós vamos encerrar aqui, daqui a pouquinho o pastor Davi vai estar orando, agradecendo por esse instante de conclusão da lição. Vou só dar uma paradinha rápida aqui e volto. O pastor Davi vai estar orando, nós vamos estar falando dos aniversariantes da semana. Só um instantinho. Nós vamos estar orando agora, nosso pastor, e ele vai estar em uma oração de gratidão a Deus por esse momento de culto que nós tivemos, de escola dominical, de estudo da lição. E se acompanhe essa oração, ore conosco, feche seus olhos e coloca diante do Senhor o seu coração, pedindo, Senhor, torna misericordioso, faz com que eu tenha fome e sede de justiça, justamente dessa ordem, mas coloque diante de Deus o seu coração, quando o pastor Davi ora, nele que ele mude o seu ser. Você que está do outro lado da telinha aí e está nos acompanhando, ore com a gente. Deus, nós te agradecemos por mais esta manhã que o Senhor nos concede, de comunhão, de crescimento, de aprendizado da Tua Palavra. E te agradeço, Senhor, e te rogo que o Teu Espírito Santo ministre sobre cada um de nós, para que haja pleno entendimento, não na nossa incapacidade, mas na atuação poderosa do Teu Espírito Santo, aquele que escreveu e aquele que ilumina as nossas mentes para a compreensão, que haja em nós a compreensão exata daquilo que o Senhor tem a nos ensinar a respeito da justiça do Teu reino. Amém. Ó Deus, queremos que a nossa justiça própria seja mortificada em Cristo Jesus
e que a justiça do Senhor possa prevalecer, ó Deus, nas nossas decisões, nos nossos atos e atitudes, ó Deus, não só no reino, dentro da comunidade da fé, mas aonde quer que nós estivermos, que sejamos reconhecidos como alguém que é justo nas suas atitudes, nas suas falas, em todos os seus momentos, ó Deus. Ajuda a cada um de nós a sermos instrumentos do Senhor, instrumento de justiça para essa nação, Pai. Ó Deus, nos ajuda por misericórdia, mas também te rogo que o Senhor nos ajude, nos ensinando a atos de misericórdias. Senhor, queremos ser misericordioso com o nosso próximo, com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos magoam. Senhor, nos ajuda a sermos com os outros da mesma maneira que o Senhor tem sido conosco, Amém. com o mesmo amor, com a mesma misericórdia com que o Senhor trata conosco. Oh Deus, obrigado, porque apesar de nós, o Senhor nos tem perdoado. E eu te agradeço, ó Deus, por esse perdão da cruz. E te rogo que o Senhor também me ensine e ensine a cada um dos meus irmãos a sermos misericordiosos com aquele que nos ofende. Mesmo, ó Deus, que nós estejamos certos, mesmo que deveria ser diferente, mas ainda assim, que nós possamos, ó Deus, usar de misericórdia com aqueles que, ainda que nós entendamos que eles estejam errados, que nós possamos ser misericordiosos e também, com ato de justiça, perdoar, ó Deus, o nosso próximo. Ajuda-nos, ó Deus, com misericórdia, para que vivamos esse presente século, ó Deus, na certeza de que o Senhor tem se usado de nós e que nós somos sal e luz para esse século, para essa geração. Amém. É a nossa oração, ó Deus, agradecidos, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor bendito e amado. Amém e amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso seminário dominical e eu queria te dizer para você, espera só mais um pouquinho, está chegando a hora de nós estarmos juntos na nossa igreja, estarmos juntos cultuando o nosso Pai Celeste, e é só um pouquinho mais de paciência, coloca no seu coração, que o Senhor tem te guardado, tem te abençoado, tem te dado o sustento necessário. E esse dia eu estava lendo um dito no Facebook, no Zap, que ilustrava que as pessoas reclamam porque estão dentro de casa há muito tempo. Mas você tem uma casa para você ficar dentro de casa. Que você não está trabalhando, mas o Senhor tem te sustentado. Então a gente vai colocando esses paralelos, vai vendo o quão bom Deus tem sido para conosco. Você tem a oportunidade de estar com a sua família há mais tempo. Às vezes nós nos encrenca, né? Mas você está com a sua família. Tem hora que rola um negócio mais sério, mas você está com a sua família. Faz parte. Família é assim, família não foi feita para entender, foi feita para você conviver com ela. Eu ouvi isso uma vez do pastor Ivan, lá da Oficina da Família. Família não foi feita para entender, é para conviver. Então, dá graça ao Senhor por essa oportunidade. E nós queremos agora falar em dar graças, nós queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana. Nós temos 3 aniversariantes. Na verdade, são 2 e mais um que é especial, né, que é de casal. Então, dia 2 vai aniversariar a nossa irmã Gemima. No dia 5, Gemima pega Éder pelo gogó e fala, vem. Não tem como correr. Dia 5 de junho é aniversário de casamento do pastor Éder e a irmã Gemima. 16 anos. 16 anos de casado. Então, você vê, dia 5 são 7 dias depois de namorado da vai ganhar um presente, tá, né? E eu também. Qual o senhor faz dia 12 de casamento? 30 de maio. 30? O senhor o quê? 30 de maio é o quê? De casamento? Houve alguma falha aqui que eu estou aqui com junho já. Então, vamos ver aqui, ó. Pastor Davi, completa. 39. Vera, certifica no comentário lá, isso mesmo, né? 39 anos de casado, pastor Davi Marques. Então, mais um motivo de gratidão por essa data tão importante. E no dia 7 de junho, pequeno Samuel Florentino. Sabe quem é Samuel? Samuelzinho. Samuelzinho lá, ó, lá do Serra. interior,
lá do interior de Campo Grande, onde está nossa irmã, em retiro, santo espiritual, vovó Esther. A vovó Esther já está preparando já aquele enredo de festa, né? Aquele salgadinho, aquele docinho, para celebrar com alegria o aniversário do pequeno Samuel. Olha que maravilha, hein? Depois tem mais outros aniversariantes e a gente vai estar orando, agradecendo a Deus por essas vidas. Então, pastor Davi, dia 30 de maio, 39 anos de casado. Irmã Gemima, a gente não comenta idade, não é cidade, cumprindo mais aniversário. Pastor Éder e irmã Gemima, aniversário de casamento, 16 anos de casamento. E o Samuelzinho, completando mais um ano de vida. Eu creio que está chegando a faixa de 6 anos já, né? 5, 6 anos? É. Por aí, né? O garotinho já está. Que esteja crescendo em sabedoria e graça, né? Conhecendo o Senhor através de sua mamãe, seu papai possa instruí-lo, sua avó está lá ajudando, possa já estar levando a palavra do Senhor para a sua mente. E a gente está, assim, também grato a Deus, porque Deus tem preparado algo muito bom para nós. E no próximo domingo, eu tenho certeza que o pastor Davi vai ter uma novidade para nos dar. Nós já sabemos mais ou menos como estamos caminhando as coisas. Já estamos sendo gratos a Deus porque Ele tem dado para a gente muito além. Mas no próximo domingo, prepara. Você vai saber de coisa melhor que Deus tem preparado para os nossos corações. Nós vamos estar, então, encerrando. Vamos estar também orando pela Luciana Rosa, né, que está acometida do Covid, mas debaixo da graça do Senhor. E nós estamos orando, cuidando da minha oração, para que o Senhor tenha misericórdia, cuide de a cura pela sua vontade, né? Trazendo de volta para lidar conosco, o Senhor está se tratando, em todos os trâmites que se pede, e você também precisa ter cuidado, se cuidar, né? Ao sair, ao conversar com as pessoas, lidar com um e outro, procure manter a distância necessária, né? Para dialogar, usa máscara, se higieniza, lavando as mãos, na medida do possível toma um banho por dia também, não faz mal nenhum, isso aí faz parte, um banhozinho, né, pastor? Pensei que era só passar álcool gel na mão. Não, tem que tomar um banho também, precisa tomar um álcool gel, né? Evitar estar de chinelo dentro de casa, tem um processo de higiene lá com água sanitária, lá no potinho, procure fazer a sua parte. Que Deus vai nos abençoar, vai cuidando de nós. O Senhor tem feito a parte dele, agora você tem que fazer a sua parte também. Vamos orar, agradecer a Deus por esse instante e pela vida dos nossos irmãos que aniversariaram e aniversariarão. O seu é sábado, né? É amanhã, né? Então tem um bolo, tem um bolo virtual sábado na casa do pastor Davi. Sinto que Daniel vai mandar um docinho para cá. Comi um lá escondido ali só. Aí, dia 2, vai juntar. Dia 5, para fazer um bolo só. Aí é festa do fazendeiro. Aí é forte. Aniversário, casamento. Aí o negócio é bom mesmo. E tem a festa na roça. Lá em Campo Grande. Samuelzinho, lá no interiorzão de Campo Grande. Semana calórica. Quem vai orar? Você? Semana. Eu queria que você orasse, Paulo César, pelos irmãos dizimistas que estão sustentando a obra com fidelidade. Graças a eles, a gente tem conseguido honrar com o preço, o valor aqui do aluguel. A gente, graças a Deus, a gente tem conseguido honrar com as nossas dívidas. Por esses irmãos que estão contribuindo fielmente, não comigo, mas com a obra do Senhor. Que Deus abençoe eles. Eu queria que você lembrasse desse capítulo de oração, você Sim. como ministro do socorro, que abençoe a esses irmãos. Vou aproveitar aqui e lembrar também as irmãs, e os irmãos fazem parte dos Homens de Coragem, Desperta Débora, que todas as quartas-feiras existe a nossa reunião de oração ali pela internet, Desperta Débora, Homens de Coragem. E às sextas-feiras a SAF tem o seu culto. Eu acho que é sexta mesmo. Se eu não me engano, é sexta-feira. A SAF tem o seu culto lá com a presidente Marisa, todos os irmãos participando. Então, faz parte lá, procura saber como é que funciona. Vai no grupo. Como é que é para participar desse culto, tia Marisa, tal, irmã Marisa? Ela vai te dar as coisas. Hoje teve culto das crianças, culto infantil, né? A gente também agradece a Deus pela vida da Nara, pela vida da Priscila também com os adolescentes, está vendo um trabalho. Esse negócio de pandemia deu, né,
trouxe um sacode na turma, hein? Deram uma rasteira de Satanás. Satanás quebrou a casa, fechou a igreja e o Senhor abriu a igreja em vários locais e o povo está trabalhando. Nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs. Vamos orar então? Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, pela bênção que Tu nos dá, de podermos, Senhor, partilhar com o Teu povo, Senhor, da Tua palavra. Mais uma vez, agradecendo a vida do pastor Hélio, pastor Davi, Senhor, que contribuíram, Senhor, para este estudo da Escola Dominical. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, dos irmãos que aniversariaram e que vão aniversariar, Senhor, como o pastor Davi, a irmã Vera, que completa amanhã 39 anos de casado. Rogamos a Tua bênção para a vida desse casal, que possa continuar sustentando o Senhor nesse ministério pastoral, o ministério da irmã Vera, Senhor, como ajudadora do pastor, Senhor, como mãe, Senhor, como avó, zelosa, que cuide de seus netos, Senhor, levando-os à condução da palavra, Senhor, sempre que possível. Agradecemos também, Senhor, pela vida de Gemima, Senhor, que completa mais um ano de vida no próximo dia 2, terça-feira, e também no dia 5, Senhor, pela vida em comum com o Teu servo, pastor Hélio. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esses irmãos que tanto representam, Senhor, para a nossa igreja, apesar de chegar há pouco tempo. Hoje, Senhor, somam conosco, Senhor, tem sido, Senhor, braço na Tua casa. Rogamos a Tua bênção por eles. Isso continua sustentando, Senhor, nos seus afazeres, Senhor, no seu lar, na criação de suas filhas. Cara. Toma, Senhor, de bênção a cada um. Abençoa, Senhor, o pequeno Samuel, Senhor, que ele possa crescer, Senhor, ouvindo de Jesus, que ele possa crescer ouvindo os ensinamentos, Senhor, da palavra de Deus, para que ele venha a ser um menino obediente, Senhor, estudioso, Senhor, servo Teu na Tua casa, Senhor. Toma nas suas mãos, abençoa sua mãe, seu pai, dando entendimento, Senhor, reconhecimento de que o Senhor é o Senhor da igreja, Senhor. Abençoa Esther naquele local ali, ajudando, Senhor, também distanciada dos afazeres, me faça a sua saúde, Senhor, abençoa a Tua serva, Senhor. Pai, nós Te rogamos, Senhor, também, que Tu possa estar abençoando, Senhor, aqueles que têm contribuído, sustentado, Senhor, a Tua igreja, Senhor, com os seus dízimos e ofertas. Senhor, continua, Senhor, suprindo, Senhor, abençoando, abastecendo, Senhor, entrando com providência nessas casas, que jamais lhe falte o pão, jamais lhe falte, Senhor, o sustento, Senhor. Que tenham sempre, Senhor, um coração grato em poder retribuir à igreja, ao Senhor, aquilo que é devido a Ti, Senhor. Pai, que também, na medida do possível, possamos ofertar, Senhor, como forma de gratidão e louvor por tudo quanto tem feito. Abençoa-nos, Senhor, Tu sabes das nossas necessidades, Senhor, Tu sabes das dificuldades que há, e rogamos que Tu possa estar tocando também no coração daqueles que ainda sentem uma dificuldade, Senhor, em fazê-lo, Senhor, de abrir seu coração, de ser generoso, Senhor, e a palavra é essa, de ser generoso para com o Teu reino, porque Tu és bondoso, misericordioso, cuida de nós, e que possamos também, da mesma forma, fazer para com a Tua casa, Senhor. Dá-nos, Senhor, um domingo de paz. Abençoa-nos e prepara, Senhor, para o culto de logo mais, Senhor, o culto da família, Senhor, onde teremos a pregação do pastor Ivan e sua esposa Lenira, Senhor. Abençoa os seus servos, desde já. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa cada membro, Senhor. Para as crianças, Senhor. Nós rogamos pelos departamentos que têm se movimentado durante esse período, as Déboras, a SAF, Senhor, as crianças na UCP, os adolescentes, através da Priscila, Senhor. Muito obrigado. Continua fortalecendo e sustentando esses irmãos, Senhor, colocando em seu coração o desejo ardente de te servir para a honra e glória do Santo Nome. Dá-nos, Senhor, mais uma vez, um dia de paz. Leva-nos em paz para os nossos lares, a nossa oração, o nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, e deu-vos véu guarida no seu divino amor, de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai, Senhor.
dor e na alegria gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Meu coração que ama o terno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus